Dia 8. Sintomas de infecção. Quando vamos ao hospital, o médico nos pergunta a razão de termos ido lá. Logo, começamos a descrever nossas dores, esperando que ele possa identificar o que há de errado conosco e assim possa nos prescrever o tratamento certo. O que ele faz é realizar um diagnóstico baseado nos sintomas. Com relação à nossa vida espiritual, também podemos identificar sintomas que também apontam para problemas sérios em nossa vida espiritual. Há sintomas gravíssimos que podem, inclusive, revelar infecções demoníacas. Quando falamos isso para alguém, a reação normalmente não é nada agradável. Ninguém gosta de saber que está sendo afligido por demônios. Mas, se você tiver câncer, sabendo que ele pode ser tratado, não gostaria de descobrir o quanto antes? Ou preferia ignorar ou sofrer anos até morrer com a doença? Desde já, é importante destacar que não importa o sintoma que você tem, a solução para o seu problema. Por isso, vamos tratar neste dia alguns dos principais sintomas que uma pessoa afligida por demônios tem. E para isso, utilizaremos algumas passagens bíblicas que poderão nos ajudar. Texto bíblico. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com as correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Marcos, capítulo 5, versos de 2 a 5. Primeiro sintoma: querer viver sozinho. Assim como Gadareno preferia viver nos sepulcros, aqueles que estão sob infecção demoníaca preferem viver longe de todos. Afastam-se das pessoas, talvez por terem machucado os que estavam mais próximos. Não conseguem viver em comunidade e, aos poucos, se tornam indesejados por causa das posturas e comportamentos. Muitas vezes, abandonam amigos e familiares. Outras vezes, Muitas vezes, abandonam amigos e familiares. Outras vezes, são abandonados por estes. Satanás tenta isolar as pessoas, explorando o pecado do orgulho e do egoísmo. E devemos estar atentos a isso. Segundo sintoma: o ambiente exterior é reflexo do ambiente interior. O gadareno escolheu viver no sepulcro, pois era o lugar que mais refletia o que ele sentia por dentro. O sepulcro refletia seu coração mórbido. Talvez o gadareno se sentisse mal em ficar em outro lugar. Com certeza era um sentimento muito mais forte
do que ele poderia controlar. Já conheci pessoas infectadas profundamente por demônios, onde suas casas eram demasiadamente sujas. Uma certa casa que entrei estava tomada por ratos e baratas, com roupas sujas pelo chão e lixo em diversos lugares. Não é à toa que os demônios são chamados de espíritos imundos. Eles transformam o lugar onde estão. A moradora daquele lugar estava endemoniada e, depois de receber ministração de libertação com a expulsão de diversos demônios, passou a manter a sua casa limpa e impecável. Seu mundo exterior refletia seu mundo interior. Terceiro sintoma: violência. O endemoniado Terceiro sintoma: violência. O endemoniado gadareno não podia ser preso. Mesmo acorrentado, ele quebrava as correntes. Sua força e violência eram extremas. Eram fruto da força demoníaca. Quanto maior o grau de infecção demoníaca, maior a violência. Violência verbal, física, sexual, abusos, descontrole, ira sem medida, roubos, sequestros, morte, estupros, são frutos comuns de quem se rende a estes demônios. Lembro-me de expulsar os demônios de uma moça pequena e magrinha, mas que levantava com as próprias mãos 2 homens altos e fortes, que não conseguiam paralisá-la. Só depois de expulsar os demônios dela, aquela moça se tornou dócil. Quarto sintoma: automutilação. O texto afirma que o endemoniado gadareno se cortava com pedras e que andava gritando. Imagine o sofrimento que este homem impunha sobre si mesmo. Os demônios costumam levar a pessoa a sentir prazer com a dor. A pessoa se sente estranhamente bem sofrendo. Normalmente, a automutilação começa com pensamentos do tipo: eu não sirvo para nada, a vida não tem sentido nenhum, eu sou muito burro. Depois desenvolve para atos físicos. Pode parecer estranho, mas Satanás faz com que a pessoa busque alívio de sua ansiedade e tormento ao se cortar e ferir. Esta inversão doentia só pode ser curada pela paz sobrenatural que só Jesus traz. Quinto sintoma: perda da noção de vergonha. Depois que Jesus expulsou os demônios do gadareno, ele se vestiu, versículo 15, mostrando-nos que o homem costumava andar nu. Este é um dos sintomas mais característicos de uma pessoa infectada por demônios: a falta de vergonha. Isso é fruto da insensibilidade para com a própria situação espiritual. Também é fruto de um processo de autocoisificação. Para a pessoa, o seu corpo é um objeto, uma ferramenta apenas normalmente usado para sua satisfação. Isso envolve as pessoas que gostam de exibir sua nudez para outros
como o exibicionismo e a pornografia, e até mesmo o uso de roupas sensuais utilizadas com a finalidade de seduzir. Também envolve a falta de vergonha com as palavras. Pessoas influenciadas por demônios possuem um palavreado sujo, imoral, pornográfico e ofensivo. Não se importam de serem vistas desta maneira, pois suas mentes são entorpecidas por Satanás. Veja que há níveis de endemoniamento. Uma coisa é o nível a qual o gadareno estava, a ponto de andar totalmente nu. Outro é o uso de roupas sensuais ou palavras desavergonhadas. Tudo começa em algum lugar, e embora o gadareno estivesse dominado por uma legião de centenas de demônios, há pessoas com comportamentos parecidos porque estão debaixo de um ou mais demônios. Texto bíblico. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 11. Sexto sintoma: doenças crônicas. A Bíblia não afirma que toda doença seja causada por demônios, mas declara que algumas realmente são. É preciso discernimento do Espírito Santo para identificar, pois doenças causadas por demônios realmente costumam aprisionar pessoas por anos. Eu mesmo já vi um paralítico se levantar e andar depois de receber ministração de libertação. Ele estava sendo afligido por um demônio de paralisia há mais de 10 anos. Da mesma maneira, ao orar pela libertação de um rapaz cego, ele voltou a enxergar, pois estava sendo atormentado por um espírito de cegueira. Entretanto, em outros momentos, orei por outros enfermos que não tinham espírito maligno nenhum. Na dúvida, ore. Texto bíblico. Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. Marcos, capítulo 1, versos de 23 a 25. Sétimo sintoma: oposição constante a Jesus. O endemoniado na sinagoga se levantou contra Jesus exatamente quando ele estava ensinando. Vemos isso diversas vezes no ministério de Cristo. Uma pessoa infectada por demônios sempre resiste a Jesus, sua palavra, a oração e a tudo que se refere ao reino de Deus. Lembro-me de uma vez estar evangelizando uma prostituta e perguntei se poderia orar por ela. Ela disse que não, e logo começou a amaldiçoar Deus.
Naquele mesmo momento, vi que não era ela quem falava, e comecei a orar em voz alta, repreendendo o demônio. Imediatamente, o demônio se manifestou e entramos numa batalha espiritual pela vida daquela mulher. Depois de termos expulso os demônios dela, ela pôde entregar-se a Jesus de todo o seu coração. Muitas pessoas se opõem a Cristo, sem nem mesmo entender o porquê. Estas pessoas precisam de libertação. Estes sintomas nos ajudam a identificar se estamos ou não sendo influenciados por demônios. Será que você identificou com algum deles, ou talvez mais de um? Este é um momento importante para você procurar um servo de Deus, de preferência do mesmo sexo que você, para que possa confessar seus pecados e o que o Senhor ministrou ao seu coração. Assim, virá a cura do Senhor e a libertação sobre toda a influência demoníaca. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, verso 16. Selecione os pecados que você precisa confessar a Deus e a um irmão. Idolatria, pornografia, traição, adultério, sensualidade, homossexualismo, cobiça, egoísmo, orgulho, preconceito, racismo, roubo, manipulação, mentira, omissão, indiferença, incredulidade, apego ao dinheiro, hipocrisia, covardia, assassinato, violência, palavrões, amaldiçoar pessoas, amargura, arrogância, drogas, bebedeiras, imoralidade sexual, vícios. Para cada item selecionado, ore assim, junto com um irmão em Cristo. Senhor Jesus, eu confesso que pequei quando fiz. Eu me arrependo e peço o seu perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.